Meu Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Cumprimento a amada, eleita Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Sexto dia dessa campanha tão maravilhosa. Uma campanha de oração e de convicção. E eu quero desde já parabenizar a todos vocês, que mesmo mediante tanta chuva, que está caindo, vocês não deixaram de estar aqui. Isso é compromisso, é propósito diante de Deus. E Deus se alegra quando o povo dele tem um propósito e nada impede o povo de Deus de adorar. Pastor Caio, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, pastor Eliana, com o pastor Edivaldo, e aos demais obreiros que estão aqui na tribuna, o pastor Adriano, e que Deus nessa noite, pela sua infinita misericórdia, use de benevolência para falar conosco. Abra sua Bíblia, sem perca de tempo, no Evangelho, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 13, versículo 22. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Irmão, isso tem um poder tão grande no mundo espiritual, e eu creio que o povo já entendeu isso, porque quando você entende e obedece à voz de alguém que foi direcionado pelo Espírito Santo para fazer o que Deus mandou, você também, sua família também é alcançado pelo poder de Deus. Lucas capítulo 13, versículo 22, quem encontrou, diga eu encontrei. E percorria a cidade e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu coloco mais uma vez esta palavra diante do Senhor, e que o Senhor abra o nosso entendimento, e que o Espírito Santo tenha liberdade para operar no nosso meio mais uma vez. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar. Meus queridos e amados irmãos, é importante a gente dizer aqui que sem a presença do Espírito Santo a gente não consegue realizar nada. Mas quando a gente se dispõe em buscá-lo, em obedecer à voz do Senhor, as coisas começam a mudar de lugar, começam a mudar as direções das coisas. E eu vejo que nesses dias que estamos vivendo, uma campanha como essa, ela é muito importante. Por quê? Porque através dessa campanha Deus já está abrindo portas, Deus já está quebrando grilhões, ferrolhos, barreiras, ainda que você ainda não conseguiu visualizar. Mas se você ainda não consegue ver, porque não é preciso ver para crer, você precisa ter fé suficiente que o milagre já está acontecendo. Ainda que você não conseguiu ver, você pode verbalizar e dizer: eu creio que o meu milagre já está sendo gerado no céu. E quando você acredita e toma posse disso, grandes bênçãos começam a acontecer. 2024, mês de janeiro, dia 8 de janeiro, sexto dia dessa campanha, e a gente vê que muitos nessa virada de ano pediu que portas pudessem se abrir em vários setores da nossa vida. Portas são importantes na nossa vida, porque é através das portas que outras portas se abrem, e a gente vai galgando cada degrau diante do Senhor, e assim nós vamos crescendo na presença do Espírito Santo. Agora eu venho nesta noite aqui, depois da gente ver que Deus trabalha através de portas que Ele abre, eu quero falar, Jesus falou aqui de uma porta estreita,
E eu quero falar sobre uma porta chamada graça. Essa porta chamada graça se abriu um dia, mas da forma que ela se abriu, ela também vai se fechar. A porta da graça, meus queridos e amados irmãos, ela um dia vai fechar. Essa porta que hoje está aberta para mim e para você, e você que nos acompanha através do canal aqui, Deus um dia fechará essa porta chamada graça. Eu não sei se você já teve, eu creio que sim, a experiência de passar por um momento de ficar pelo lado de fora com uma porta fechada. Você quer entrar e a porta está fechada. É ruim demais. A gente fica preocupado com aquela situação, a gente fica constrangido quando você está do lado de fora e a porta está fechada. Não será diferente nos dias do Senhor, porque eu venho nessa noite vos alertar ainda mais sobre o que Jesus estava dizendo, quando aquele moço perguntava entre as obras que Jesus fazia, são poucos os que se salvam? E Jesus disse que verdadeiramente são poucos que entrarão pela porta estreita e apertada, e assim também quando o dono daquela casa fechar aquela porta, então muitos baterão na porta, clamando e dizendo, abre-nos a porta, mas será tarde demais. É por isso que nesta noite, meus queridos e amados irmãos, apesar de todas as dificuldades que você tem enfrentado, eu tenho uma palavra para te dizer, que você não está sozinho, você não está sozinha. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda está ao nosso lado, para nos consolar, para nos fortalecer, para testificar e nos orientar. Você, por mais difícil que tem sido a jornada, as perseguições, você não está só. Olha para o teu irmão e diga, você não está só. Se hoje as pessoas reclamam porque os dias são penosos, são difíceis demais, agora imagine após o arrebatamento, como é que não vai ficar as situações das pessoas. Se hoje já é difícil, as lágrimas correm no rosto de muitas pessoas, muitos até pensam em desistir, agora imagina a porta da graça sendo encerrada, e agora não há mais o auxílio do nosso amigo Espírito Santo de Deus. É por isso que nesta noite, na sexta semana, no sexto dia desta campanha, eu venho te dizer uma palavra importante: fica firme, fica na brecha, porque a qualquer momento a porta da graça vai se fechar. O Espírito Santo é quem capacita e dirige a igreja, mas a Bíblia vai dizer que após o arrebatamento não mais agirá nas pessoas para que ficarem aqui neste lugar para a grande tribulação. O Espírito Santo é uma dádiva que Jesus deixou, é a terceira pessoa da Trindade, e Ele se importa, Ele se preocupa comigo e contigo. Ele tem ciúme de nós. Ele não é apenas, como nós já sabemos, uma força, um poder. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas após o arrebatamento, aqueles que aqui ficarem na tribulação não terão mais o auxílio do amigo, protetor, companheiro chamado Espírito Santo. Mas nesta noite, não sei se você entrou aqui talvez até com a alma abatida, mas peça ao Espírito Santo, porque através desta palavra Ele vai te fortalecer.
Mas eu te digo que enquanto tudo isso estiver acontecendo, pessoas na tribulação sem o Espírito Santo, o Espírito Santo agora estará na boda do Cordeiro, reunido com a igreja do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre, e que a igreja viva o grande momento chamado arrebatamento. Então é bom a gente refletir nisso nessa noite, que a porta que hoje está aberta, ela vai se fechar. E aonde está essa porta? A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 10, que Jesus é a porta. Então quem é a porta? Onde está a porta? Ele mesmo disse em João 10, 9: eu sou a porta. Só podemos entrar no céu através de um único caminho, que está em João 14, versículo 6, que é Jesus. Porque ele mesmo disse: eu sou a porta. E ele mesmo disse: eu sou o único caminho, e aquele que quiser ir até Jesus precisa entrar por essa porta chamada Jesus Cristo. É Ele quem está aqui nessa noite dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Fica nessa porta, fica no caminho, fica na presença, porque é aí que você renovará as suas forças, é aí que você vai prosseguir na caminhada, e é nesse caminho que você chegará ao céu de luz. O que é graça? A graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele pagou um alto preço por mim e por você, quando Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. Se nós crermos de todo o nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, então nós entraremos pela porta chamada graça. E essa porta ainda continua aberta, e aquele que bem entender e bem ouvir esta mensagem nesta noite, talvez você esteja na ruína, você esteja nas drogas, esteja na prostituição, esteja vivendo uma vida arrasada, eu te digo: a porta da graça ainda continua aberta. E se alguém te disse que a porta já se fechou, é mentira, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Há esperança para quem crê. Mas qual é o sinal, pastor Roberto, de quem crê? É alguém que obedece a palavra de Deus. Alguém, quando confessa em Jesus e crê no Senhor, é alguém que creu, é alguém que está obedecendo, é alguém que é fiel a Ele e lhe obedece. Se você está dizendo que entrou pela porta da graça, mas não dá ouvido à palavra de Deus, algo está errado, porque um dos sinais daquele que crê no Senhor é a fidelidade, é a obediência à voz do Senhor Jesus. Então, no sexto dia desta campanha tão abençoada, eu venho te chamar para a porta chamada graça. Pastor, eu não sei o que acontece, mas eu ainda continuo fazendo coisa errada, eu ainda continuo participando de coisas erradas. Vem para a porta chamada graça, porque você ainda não entrou por ela. Jesus está voltando, e Ele vem buscar o teu povo. Agora veja bem, porque a graça que nos salva é a mesma graça que nos transforma. A mesma graça, presbítero Nessivaldo, que nos salva
é a mesma que nos transforma. Porque tem gente dizendo eu vou para o céu, mas a vida continua do mesmo jeito, as atitudes continuam sendo a mesma. Isso não é graça, isso é alguém que achou que entrou pela porta, mas ainda continua do lado de fora, achando que está vivendo completamente as bênçãos do Senhor. E eu venho te dizer, a graça que nos salva é a mesma graça que nos transforma. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que traía não trai mais. Isso é graça. E a graça de Deus, o Calvário, está instalado aqui nesta noite, e a voz do Cordeiro de Deus está dizendo: vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A porta da graça está aberta, mas é preciso entrar por ela. E quem é a porta? Não é Buda, não é Maomé, não é a religiosidade, não, a porta se chama Jesus de Nazaré, Yeshua e Emachia, o Deus Todo-Poderoso, está aqui nessa noite dizendo: eu sou a porta, entra por mim. E se alguém não entra pela porta, é ladrão e salteador. Sai da frente, Satanás, porque a igreja de Cristo entrou, foi pela porta. Tinha um filme aí chamado, o tema seguinte: Portas do Fundo. Já começa tudo errado, tudo bagunçado, tentando incentivar as pessoas não entrar pelo lugar e a porta certa. Quem entra pela porta do fundo é ladrão, é salteador, porque quem tem Jesus, quem vive a graça, anda na presença de Deus e entra pela porta cheio da graça e do poder de Deus. Então a porta é Jesus. Agora veja bem como vai se fechar essa porta, porque nós vimos aqui que ela se abriu através do sacrifício, porque todos estávamos destinados à morte, mas Ele amou o mundo de tal maneira que deu a porta da graça aberta para cada um de nós. A porta da graça é uma figura de linguagem que explica o fim do período graça. A porta da graça, sabe quando ela vai se fechar? Quando acontecer o arrebatamento. Aí a porta da graça se fechará totalmente. Os salvos irão subir com Cristo, e aqueles que ficarem não poderão mais fazer parte da igreja de Jesus Cristo. É a hora, é agora, o momento oportuno é hoje, e eu te digo que Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo nesta noite, está dizendo: vinde, vinde, porque Ele tem abundância de vida, Ele tem abundância de vitória para você, para o seu lar, para o seu ministério, para a sua família, para a sua profissão, seja ela qual for. Deus quer trazer prosperidade, mas entra pela porta para fazeres parte da família que vai morar na glória. Agora veja, porque ao mesmo tempo haverá uma grande tribulação acontecendo na terra, mas também no mesmo instante estará acontecendo, após o arrebatamento, uma grande festa chamada Bodas do Cordeiro, aonde a igreja estará reunida, enquanto muitos estão na terra sem a presença de Jesus Cristo, sem a presença do Espírito Santo, dizendo: ai, 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 que luta é essa? Batendo na porta, mas a porta já se fechou e não abre mais. Ou
outros estarão na glória dizendo aleluia, glória a Deus, toda honra e glória seja dada ao nome do Cordeiro de Deus. Lá você estará em festa, enquanto a terra estará passando pelo flagelo, por causa da porta que foi ignorada, porque muitos dizem, eu não entro por essa porta não existe, mas ela está aberta ainda, e ainda através de toda a ignorância do homem, Jesus ainda está dizendo, vinde e entrai pela porta, porque ainda dá tempo. Ninguém sabe o dia, e também não sabe a hora, porém os sinais apontam que ela poderá fechar a qualquer momento. Tanto desastre, terremotos, guerra se instalando na face da terra, anunciando grandes destruições a qualquer momento, a natureza reagindo contrariamente. O povo já não sabe mais dar direções do que vai acontecer, quanto que chove, quanto que não chove, porque aqui no Distrito Federal, numa chuva só, choveu 80% de toda a chuva que iria cair no mês de janeiro, num momento só. Sabe o que é isso? É os sinais mostrando que a porta da graça a qualquer momento vai fechar. Mas tem gente dormindo, tem gente murmurando, tem gente reclamando, tem gente chorando, desculpa a expressão, com a barriga cheia, porque Jesus está te dando tudo, Jesus te deu a oportunidade, Jesus tirou os seus carrapichos, Jesus te firmou os pés sobre uma rocha. É momento de adorar, é momento de glorificar e dizer obrigado, Jesus, porque não vai dar tempo, porque vai ser num abrir e fechar de olhos. Vai acontecer o arrebatamento, não vai dar muito tempo para muitos buscar preparações futuras, porque o momento é hoje, é agora. Então, se alguma coisa precisa ser corrigida e a casa precisa ser colocada em ordem, coloca hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Foi assim nos dias de Noé. Foi assim porque Noé apregoou a palavra 120 anos e o povo de coração endurecido, dizendo, não vai acontecer, é impossível acontecer. Por quê? Porque naquele tempo não chovia, porque o que regava as ervas era um vapor que subia da terra. Então falar num dilúvio era algo que jamais teria possibilidade de acontecer. Mas quando Deus fala, Ele cumpre. E são diversas as profecias que afirmam, varões, que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Agora veja bem que quando tudo acontece, a porta da arca, a Bíblia diz que foi fechada. E então, sendo fechada a porta da arca, foi salvo e a sua família. Então entendamos aqui que como a porta da arca se fechou, a porta da graça também vai se fechar. Pode deixar aqui, se falhar aqui eu pego esse aqui. Então, se a porta da graça se fechou nos tempos de Noé, não vai ser diferente, porque casavam, bebiam e se davam em casamento, muitas festas, muitos projetos, e de repente o tempo começa a escurecer, a enegrecer o céu, e eles olham, mas o que vai? Será o que é que vai estar acontecendo? E naquele momento, diz, meus queridos e amados irmãos, que a palavra de Deus, que muitos correram em busca da porta que a arca tinha. E quando eles batiam, quando eles clamavam, quando eles gritavam desesperado, a porta já estava trancada. E muitos, todos aqueles que não creram, que não acreditaram, esses mesmo
morreram no dilúvio. Quantos hoje ignoram esta porta? Quantos zombam da porta? Quantos falam mal da porta? Até mesmo em meio às folias de carnavais, muitos vão zombando da porta, brincando com uma porta, mas mexer com fogo, mais cedo ou mais tarde essa pessoa pode se queimar. E nós temos visto o que está acontecendo na face da terra, por muitos ignorarem a porta chamada graça, que é Jesus de Nazaré. Nunca havia chovido antes, foi inédito aquilo que aconteceu. O foco da graça é Jesus Cristo, e a vida da graça exige atitude. Exige atitude, irmãos. Não tem como a gente vencer se nós não tomarmos diante do Senhor uma atitude. Atitude de quê? De melhorar, de ser melhores, de ser diferente, de fazer diferente. Porque até quando é que nós vamos continuar vivendo uma vida mesquinha diante de um Deus tão poderoso e diante de tantas bênçãos que o Senhor tem para nós? Nós vamos nos contentar com aquilo que Satanás quer nos propor, quer nos oferecer. Em nome de Jesus, não toque a porta da graça por nada nessa vida. É preciso ter atitude, é preciso ter entrega, é preciso renunciar, é preciso se santificar, porque essa porta um dia ela vai se fechar. Quem usa da graça para viver e continuar pecando, esse mesmo se engana a si mesmo. Por quê? Porque vejamos bem que a graça, como nós já vimos aqui, a mesma que salva é a mesma que transforma. Aí tem gente usando da graça para dar ocasião à carne. Ah não, mas hoje pode. Olha como é que pode. No tempo da lei morria na hora, como Nadab e Abiú foram fulminados diante do altar. Como Acã, que estava em pecado e foi morto com toda a sua família. Ah não, no tempo da graça pode tudo. Pode isso, pode aquilo, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não é assim. Porque a graça, nós não podemos usar dela para dar desculpa para pecar e dizer que a graça permite. Agora veja, se alguém age dessa forma, seria como alguém que acaba de ser socorrido de um mar revolto, se lançar de novo nele. É assim que acontece com quem está dizendo que na graça pode tudo, vale tudo. Não é assim, porque se uma vez se rendeste e creste no Senhor Jesus, deves tu obediência ao Deus Todo-Poderoso, até que então Ele te chame. É absurdo, né? Alguém que foi salvo do mal revolto se lançar de novo nele. Alguém que vivia na podridão voltar para lá. Alguém que estava servindo ao Senhor e ainda continua voltando à velha natureza. Em nome de Jesus Cristo, não queira trazer de volta aquele que já foi sepultado quando tu decidiu e desceu as águas e ressurgiu como uma nova pessoa diante de Deus. Tem gente com naturezas antigas ressuscitando o velho homem, a velha mulher. Não ressuscite essa pessoa, não traga de volta esses costumes, não traga de volta esses pensamentos, essa mágoa, essa falta de perdão. Não deixa isso contaminar a tua vida, porque a porta ainda está aberta, mas ela vai fechar, ela vai se fechar. Aleluia. Olha para o teu irmão, cutuca ele aí e diz assim: ei, cuidado que a porta vai fechar.
a porta vai fechar, aleluia. É preciso entender que a graça não anula os princípios, a graça não anula princípios. Não adianta colocar uma etiqueta dizendo que mudou, mas o conteúdo ainda continua sendo o mesmo. Pecado é pecado e acabou. E o que afirma que quem vive no pecado não se salva, não é o pastor Roberto, é os princípios bíblicos que diz que do mar, do pecado, do lamaçal, ele nos resgatou. O que Jesus disse para aquele moço quando curou ele à beira do tanque, encontrando ele no templo, ele diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A Bíblia diz que o homem, quando se entrega a Cristo, aqueles demônios que comandavam a vida dele ou dela são expulsos para fora. Mas a Bíblia diz que eles vivem andando em lugares áridos, em lugares secos, e procurando de vez em quando volta àquela casa para ver como ela está. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa, que um dia foi alcançada pela graça, e ela está vazia, ela está abandonada, eles entram, mas entra somente aqueles que saíram? Não. A Bíblia diz, quando Jesus disse que entra com eles mais 7 demônios piores do que aqueles que estavam, e o estado daquele homem se torna ainda pior. É por isso que não devemos brincar com a graça. É por isso que nós não devemos dar a mão para o inimigo e querer estar com um pé na igreja e outro no mundo, porque o mundo é mundo, igreja é igreja. O mundo é podre, mas a igreja é santa, é lavada pelo sangue do Cordeiro. É tempo da igreja acordar. E eu sei que durante os 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, passaram por aqui grandes mensagens. E nessa noite tem mais uma mensagem do Senhor, gritando aos nossos corações, dizendo que essa porta que se abriu e aberta está, vai se fechar, vai se fechar. E a igreja precisa estar firmada com o Senhor. Após o período de 7 anos, nós bem sabemos que vai acontecer muitos desastres nessa terra. Agora veja bem, após a porta da graça se fechar, o que vai acontecer? Já estou encerrando essa palavra. Após a porta da graça se fechar, vai se manifestar, segundo escreveu Paulo, o homem iníquo, o anticristo. O anticristo vai se assentar no templo em Jerusalém. Após a igreja ser tirada da terra, o mundo está ainda numa brisa suave. Ah, pastor, mas quanta guerra, não é nada em vista do que ainda vai acontecer. Porque quando disserem a paz e segurança, sobrevirá, diz a palavra do Senhor, repentina destruição. É tempo de ficarmos atentos, é tempo de nos apegarmos mais à palavra, mais à obra do Senhor, e deixar de lado aquelas coisas que não edificam, que não fortalece e que não pode mudar. Então o anticristo se assentará. E a Bíblia vai dizer no Salmo 74, do 7 ao 8, que todas as igrejas serão queimadas a fogo, todas as sinagogas serão queimadas, as Bíblias serão exterminadas da face da terra.
as Bíblias serão exterminadas da face da terra. Aí entra a passagem de Amós 8:11, quando a Bíblia diz: eis que enviará sobre a terra fome e sede, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que as jovens belas e bonitas desmaiarão de sede, correrão de um lado para o outro, mas a porta já foi fechada e a igreja já está na glória, nas bodas do Cordeiro. Mas na terra está acontecendo um grande flagelo chamado grande tribulação. A tribulação é para aqueles que aqui ficarem. A tribulação é para crente desobediente. A tribulação é para crente que está dentro da igreja e não fala com o irmão, não perdoa o pastor, não perdoa a pastora, não abraça os compromissos da obra. É aquela pessoa que Satanás conseguiu atingir o coração, a mente, e agora ele começou bem, mas está terminando mal. Ei, acorda, porque nesta noite eu venho aqui na qualidade de profeta para te dizer que você precisa ser diferente do mundo. Jesus naquele tempo não será mais advogado. O Espírito Santo não será mais intercessor dos que aqui ficarem na terra. Jesus não será mais advogado dos pecadores. Hoje ele é um advogado. Hoje ele é advogado. Hoje o Espírito Santo é intercessor. Ele intercede, ele nos ajuda até nas nossas fraquezas. Então abraça a oportunidade e diga: é aqui que eu vou ficar até a trombeta soar. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas 21, do 20 ao 24, que a nação de Israel sofrerá a maior perseguição de todos os tempos. A guerra que Israel está enfrentando agora é nada em vista daquilo que eles irão enfrentar. Então, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia vai dizer em Jeremias 37 que haverá um tempo terrível de angústia e sofrimento como nunca houve antes. Então nós vamos entendendo que o inferno literalmente se instalará na face da terra, trazendo grandes tristezas, grandes desastres, de forma que o mundo inteiro estará passando por grandes provações. Aqueles dias, diz a palavra de Deus, se não fosse abreviados, nenhuma alma se salvaria. Mas hoje a igreja Assembleia de Deus Ebenezer, a igreja que é você que nos acompanha aí de casa, onde você estiver, tem liberdade para glorificar o nome de Jesus e ainda fica arrumando desculpa para não pregar, para não falar de Jesus, para não ir para a casa de Deus. É tanta desculpa que ao final da conversa a gente vê que nada é verdade. Mas Jesus nessa noite me trouxe aqui para dizer: acorda, desperta, se põe na posição, e quem está na posição continua firme, porque Jesus está vindo aí. É interessante, queridos e amados irmãos, que após o período de tribulação na terra, e a igreja estando nas bodas do Cordeiro, quando se encerraram os 7 anos de grande tribulação, a igreja eleita do Senhor virá nas nuvens com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja que hoje está aqui, esse altar que é composto por homens que muitas das vezes dentro da sua luta, da dificuldade, da sinceridade, somos falhos, somos injustos, mas naquele dia a Bíblia diz que ao subir no soar da trombeta, esse corpo será transformado e nós seremos como Ele é.
Agora a igreja que era falha, que errava, que estava com as vestes, não era a veste da forma que deveria estar, agora está descendo com vestes brancas juntamente com o Cordeiro de Deus, para mostrar para aqueles que estão na terra que existe um Deus que está acima de todas as coisas. Porque quando o inimigo pensar que tudo está acabado, que tudo está vencido, e a humanidade olhar e dizer agora acabou tudo, não tem como mais fazer nada, se manifestará o Filho do Homem também juntamente com a igreja eleita, e a Bíblia diz que reinarão nessa terra por 1000 anos. 1000 anos a igreja reinará na terra. A Bíblia diz que Satanás será preso. Aquele que enganava agora está algemado. Aquele que juntamente com a besta, o anticristo, enganou, agora vai ter que esperar por um período de 1000 anos para mostrar a Jesus quem verdadeiramente é o leão da tribo de Judá. Agora a porta chamada graça vem com a igreja eleita, e então a Bíblia diz que haverá paz na terra como nunca houve. Não a falsa paz que o inimigo lhe proporcionou, não era a falsa paz de 3 anos e meio, e muitos virão de todos os lados da terra e adorarão diante de Sião, dizendo: este é o Messias que nós desprezamos, este é Jesus Cristo, a porta que nós ignoramos, e Ele reina com justiça. A porta agora está reinando. Jesus Cristo agora trouxe paz na terra. Sabe por que Jesus está fazendo isso? Para provar que o diabo, como está em João 10:10, ele é ladrão e ele veio para roubar, matar e destruir. Mas no milênio Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a Bíblia diz que antes que aconteça o juízo final, todos verão e se alegrarão e dirão: esse verdadeiramente é a porta, é o Cristo, é o Messias que nós rejeitamos. Principalmente israelitas irão dizer: verdadeiramente Ele é o Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, é momento da gente refletir, porque estar na igreja é muito diferente de ser igreja. Estar na igreja é algo momentâneo, agora ser igreja é você que se decidiu, entrou pela porta e creu e obedece a palavra do Senhor. O que adianta hoje estarmos no mar revolto e amanhã termos uma embarcação firme para estarmos nela, e daqui a pouco mergulharmos nesse mar alvoroçado, difícil, de dores e tristeza? Mas Deus nessa noite está dizendo para mim e para ti que essa porta está aberta. Fica de pé, noiva do Cordeiro, fica de pé neste momento e vamos orar junto agora. Eu quero que você que talvez que entrou aqui fraco, que entrou aqui nesta campanha, até mesmo veio arrastado, dizendo: meu Deus, eu preciso que as tuas mãos me ajude. Eu quero te dizer que o Cordeiro que tira o pecado do mundo já está presente aqui nesta noite, e Ele vai trazendo uma brisa suave sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Jesus, filho de Davi, é aquele que curou os olhos do cego, é aquele que restaurou o leproso, é aquele que abriu a porta que estava fechada, é Ele que está aqui na Assembleia de Deus Ebenezer, dirigida pelo pastor Cairo e pastor Eliana, aqui na 5 Leste. Alava Suri canta lava séria.